Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Ao fundo a gente vê o Centro de Operações da Bolsa e já com os destaques do programa de hoje. Vamos lá, o Copom manteve, o Comitê de Política Monetária, na sua penúltima reunião do ano, manteve os juros básicos em 6,5%. Exatamente como tem acontecido e provavelmente esses devem ser os juros básicos da economia até o final do ano. A Bolsa fechou outubro com alta de quase 10%, que reflete muito desse momento eleitoral que nós vivemos e de alguma forma explicamos diariamente aqui no cenário econômico. O dólar recuou neste mês com quase 8% de desvalorização em relação à moeda brasileira, o real. 77% dos empresários estão extremamente confiantes, estão apostando em aumento das vendas agora, na Black Friday. E no estúdio a gente conversa com o investidor, talvez o maior investidor, pessoa física do mercado de capitais, Luiz Barsi. O cenário econômico está no ar. O governo do presidente eleito Jair Bolsonaro deve ter provavelmente pelo menos 15 ministérios dentro desse projeto todo de enxugar a máquina pública, começando pelo primeiro escalão. O Maurício de Almeida está conosco lá no Rio de Janeiro, exatamente em frente à casa do presidente eleito, na zona oeste do Rio de Janeiro. Tem mais informações do dia hoje ali de negociações. O presidente eleito que diz que vai anunciar ministro pelas redes sociais. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. É isso mesmo. Hoje o presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter uma mensagem dizendo que Marcos Pontes está oficializado como o futuro ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta e tenente-coronel Marcos Pontes. Jair Bolsonaro informou ainda que outros ministros também vão ser anunciados pelas redes sociais para evitar especulações. Hoje, o dia foi aparentemente calmo aqui em frente à residência do presidente Jair Bolsonaro, já que quase todas as negociações políticas estão acontecendo em Brasília, onde está o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Bolsonaro saiu de casa apenas na parte da manhã para ser homenageado, aqui mesmo na praia da Barra da Tijuca, em frente à casa dele. A Esquadrilha do Céu, que é formada por pilotos da reserva da Força Aérea Brasileira, fez um sobrevoo para homenagear o presidente eleito. Depois ele voltou para casa e na parte da tarde recebeu a visita do pastor Silas Malafaia. Amanhã o dia promete ser bem mais movimentado. É esperado aqui o juiz Sérgio Moro, que foi convidado por Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça ou futuramente ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Quem também deve visitar na parte da tarde Jair Bolsonaro é o embaixador dos Estados Unidos, Michael McKinley. Vai ser o primeiro encontro de Bolsonaro com o embaixador. Sendo dos Estados Unidos, mostra mais uma vez que Bolsonaro pretende se aproximar do governo norte-americano. No domingo, ele conversou por telefone com Donald Trump e no dia seguinte, o presidente norte-americano publicou nas redes sociais que foi uma conversa excelente e que vai trabalhar junto com Bolsonaro para estreitar relações comerciais e militares. É um sinal de que a política econômica do governo Bolsonaro, as relações comerciais, devem se voltar mais para os Estados Unidos e menos para o Mercosul. Bolsonaro já disse que pretende fazer acordos bilaterais com o governo norte-americano, acordos comerciais, e com isso facilitar a exportação e importação de produtos. Isso está causando um pouco de preocupação também no governo chinês, que é o maior parceiro comercial do Brasil. A China demonstra um certo receio se o Brasil vai se afastar das relações comerciais que tem com a China, influenciado pelos Estados Unidos. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Em comércio internacional, intenções são uma coisa, a realidade é feita de números. Quem realmente compra o seu produto acaba sendo o seu principal parceiro comercial, ou seja, o tempo vai revelar quais serão exatamente as opções comerciais, de relacionamento comercial do país no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Bom, vamos dar uma olhadinha como fechou o mercado hoje. O Ibovespa hoje com uma alta de 0,62%, 87.423 pontos. No mês, hoje é dia 31, né? Hoje é dia de Halloween, vamos lá. No mês de outubro, a Bolsa se valorizou 9,85%. Uma valorização extremamente, quase 10%, né? Vamos seguir aqui, mas hoje Petrobras caiu 1,36%, Banco do Brasil 0,81% de queda, Eletrobras das estatais foi a que subiu, 1,33%. Vamos dar uma olhadinha no dólar, que teve desvalorização também, com esse otimismo dos investidores em relação ao novo governo, ainda durante o período eleitoral, sobretudo o segundo turno. No mês de outubro,
caiu 7,79% o dólar em relação ao real. Hoje foi com uma pequena alta, hoje não tão pequena, mas enfim, de 0,87% a R$ 3,72 o dólar, mas no mês é exatamente aquele valor. Bom, falando em mercado de capitais, é obviamente que toda a esperança agora é de que o país cresça e cresça mais. E o mercado de capitais participa disso. Boa parte das empresas, quando precisa de dinheiro barato, abre seu capital, ou seja, faz uma oferta pública de ações, coloca suas ações no mercado, busca novos sócios que justamente colocam dinheiro ali. É quando a pessoa compra ações. Qual é exatamente a expectativa de quem pode investir agora no mercado de ações? Ou seja, passar a olhar para o mercado de ações como uma poupança para si. Sócio de uma empresa, recebe dividendos ao longo da vida e aquela ação, dependendo do comportamento da empresa, pode se valorizar no longo prazo e esse capital crescer de valor, diferentemente do que acontece, por exemplo, em aplicações que se tem as mais convencionais. Ali você tem normalmente um juro muito menor do que, de repente, o desempenho de uma empresa. Eu conversei mais cedo com o principal, como pessoa física, investidor de mercado de capitais do Brasil, Luiz Barsi. Você acompanha a conversa agora aqui no Cenário Econômico. Barsi, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado por atender o convite. É um prazer imenso. Barsi, você tem um histórico no mundo dos investidores neste país que não há quem não lhe conheça. E estou trazendo você aqui ao espectador do Cenário Econômico para ouvir exatamente quais são as suas opiniões e quais são os seus conselhos, porque nós estamos num momento em que foi decidido o quadro eleitoral, um novo governo, quando entra para fazer o país crescer, além da necessidade que temos, mas obviamente esse é o objetivo do novo governo, e o mercado de ações é extremamente importante para isso. As empresas abrem o capital, provavelmente mais empresas vão abrir o capital o ano que vem, para justamente buscar investidores. Quais são os seus conselhos? Você que está há tantos anos nisso, é um investidor de sucesso, focado, estudioso. O que o investidor precisa saber, seja o que já faz aplicações na Bolsa ou que vai entrar no mundo do mercado de capitais, precisa saber, ou erros que não pode cometer, para entrar nesse mercado de forma saudável, ou seja, no longo prazo, pensando de longo prazo? Bom, eu primeiramente gostaria de aconselhar a todos que absolutamente o cidadão brasileiro não deve ter medo de comprar ações. Não deve ter medo de comprar ações, evidentemente visualizando a questão do investimento, para ele se tornar parceiro. Eu já inúmeras vezes já citei inúmeros governos, inclusive um dos governos militares, eles chegaram a produzir direções no sentido de tentar criar a mentalidade de investimento em ações. O Decreto-Lei 157 foi um deles. Só que, lamentavelmente, o banqueiro, sempre muito bem posicionado junto às autoridades, eles conseguiram deturpar um pouco essa tentativa de se criar a mentalidade de investimento em ações. Por quê? Porque aconselharam as autoridades no sentido de informar, olha, o cidadão brasileiro não tem condições de comprar ações ele individualmente, então vamos criar um fundo fiscal, e esse fundo fiscal acabou então deturpando aquela imagem inicial. Nós tivemos depois uma segunda tentativa onde o governo ofereceu um incentivo fiscal para quem subscrevesse ações e ficasse com elas durante 5 anos, bloqueadas, não é isso? E também não houve um sucesso muito grande. Provavelmente, talvez, porque o mercado não tivesse a condição de, na ocasião, responder da forma como normalmente deveria ter respondido. Não estivesse maduro ainda, como não, hoje exatamente. Aquele primeiro movimento que o governo tentou de criar em 1967, exatamente, essa mentalidade de investimento, ela acabou não se consolidando. E no segundo movimento, que foi na década de 70, eu não me recordo se foi em 74, 75, esse movimento acabou não tendo sucesso. Agora, o que eu volto a dizer é o seguinte, me surpreende bastante o fato das autoridades não investirem mais para que o cidadão
pratique essa cultura de investimento. Incentivarem isso? Incentivar no sentido de gerar essa cultura, não é isso? Uhum. De fazer com que o cidadão examine, olhe o mercado como um potencial fator de crescimento para os agentes econômicos, para as empresas, tá certo? Porque o que é, na realidade, o mercado de valores? É uma sucessão de você oferecer a possibilidade do cidadão investir os seus recursos para quê? Para que a empresa, ao obter recursos de uma forma barata, ela possa desenvolver a sua atividade, não é isso? Quando ela tiver lucro, ela repassa os dividendos ela para o repassa acionista. o dividendo. O acionista passa a ser exatamente dono da empresa, de uma pequena parte da empresa. Aliás, recentemente, o Paulo Caffarelli, ele acionou um mecanismo no sentido de criar um conceito para os funcionários do banco, dizendo o seguinte: somos donos. Eu achei isso daí interessantíssimo, porque a gente percebe que o empresário ele não tem essa vocação de fazer com que o empregado seja também um parceiro dele, tá certo? E isso é uma coisa que nós precisamos, de alguma maneira, incentivar. Fazer com que o indivíduo examine o segmento acionário como um potencial formador de poupança e, ao mesmo tempo, de renda mensal. Eu até me surpreende, até só concluindo, o seguinte: como é que até agora, ao invés de simplesmente aposentadoria, o governo não olhou para direcionar recursos no sentido de compilar ações, formar uma carteira de ações com um fundo de garantia ou com outros elementos ou com outros fundos e fazer o seguinte: transferir para o cidadão que está se aposentando uma carteira de ações para que ele possa o quê? Para que ele possa usufruir enquanto viver. Depois que ele morrer, a carteira de ações volta para o governo. Então, nunca... Isso é um sistema de previdência que eu nunca tinha ouvido falar. Essa é a sua proposta? É a minha proposta, é uma coisa que nós estamos lá no Conselho de Economia tentando modular para fazer com que não haja uma reforma da Previdência, para que haja uma transformação na Previdência. A Previdência precisa do quê? Precisa de fatores sustentáveis, de recursos sustentáveis. Então, eu em 1971, 72... Porque hoje, Barça, só para deixar bem clara essa situação que você está expondo, hoje o que eu tenho na Previdência Pública? Quem trabalha sustenta o sujeito que se aposentou. E aí eu tenho essa coisa cíclica, né? Cíclica. Uma vez que a pessoa, depois ela falece, esse aqui que era novo hoje, trabalhou durante 30 ou 35 anos, com a reforma vai dizer exatamente quantos anos ele vai ter que trabalhar, e depois ele passa a ser sustentado por quem entra no sistema. Você está dizendo para ter um fundo de ações que paga o aposentado durante a vida dele, uma vez que ele vira a falecer, esse dinheiro está lá para o novo aposentado. Para o novo aposentado. Mas entendeu? Isso turbina o mercado de capitais de uma maneira Mas isso é uma forma de você criar a mentalidade de investimento em ações. Porque no instante em que o cidadão ele perceber que, ao invés de ele ser um agiota, ele ser o quê? Um potencial investidor na geração de riqueza, ele vai acabar se conscientizando e se convencendo dessa verdade. Mas o Decreto-Lei 157, na época em que foi feita a apresentação pública, as pessoas que fizeram a apresentação, eles diziam o seguinte: para você se convencer em ações, primeiro você precisa do processo, para depois você receber um impacto. O que é isso? Seria o seguinte: naquela ocasião, o cidadão ele tinha um incentivo fiscal para comprar ações. Tá. Então ele ia comprar uma ação e não sabia o que era aquilo, ele ia pegar a ação e ia colocar na gaveta. Sim. E ele ia fazer isso durante 5 anos consecutivos, enquanto ele não podia mexer com as ações. No instante em que aquela medida dele não poder mexer, aquele bloqueio, se concluísse, ele ia abrir a gaveta e ia falar: deixa eu ver quanto vale isso. Aí ele ia ter um impacto. Por quê? Porque toda empresa, ela gera resultado, ela gera dividendo, ela gera o quê? Ela gera
cotações diferentes na Bolsa. Então, a maneira que talvez se procurou fazer com que houvesse este impacto direcionado para o mercado de valores seria exatamente esse. Produzir um processo com a sequência do impacto. Mas vamos lá, hoje quem compra ações ou quem está distante desse mundo ainda não consegue entender onde é que ele tem remuneração. Porque, obviamente, a primeira coisa é, eu compro uma ação na baixa e vendo na alta. Isso é um mercado especulativo de curto prazo, que pode ser feito em longo prazo também, mas quem pensa só com esse propósito não leva em conta o segundo aspecto, que é uma coisa que você fala com muita frequência, que precisa comprar um projeto. Se aquela empresa continuar crescendo este ano, o ano que vem, o ano seguinte, ela vai repartir os lucros, que são chamados de dividendos. A Petrobras agora... E juros sobre capital próprio pagou também. 50 centavos por ação, se não me engano. Foi não, ela pagou 5 centavos por ação. 5 centavos. Ela pagou 5 centavos por ação. Ainda ela pagou um dividendo tímido, pequeno, claro, porque ela vem de um processo de reestruturação. Ela foi canibalizada de uma maneira assim bastante contundente, não é isso? Mas nós temos outros elementos, outras ações do mercado que elas têm o quê? Elas têm uma trajetória de sustentabilidade em produzir resultado para o acionista que é uma coisa infinitamente... Que setor, Barsi, você acha que pode trazer bons resultados, levando-se em conta que nós vamos ver o país crescer? Tudo indica teremos um país crescendo este ano. Não há dúvida nenhuma. Quais são os setores? Eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu reputo o setor de energia elétrica. Energia. Um dos setores que, aliás, mede-se, uma das formas de se medir o crescimento econômico é através do consumo de energia, tá certo? Claro. E nós interpretamos que a energia elétrica ele é um tipo de atividade, ele é um setor de atividade que ele contempla o acionista de uma forma assim bastante eficiente. Por quê? Porque energia elétrica é um bem que o cidadão paga sem consumir, tá certo? Você vai de férias, fecha a sua casa, desliga tudo, quando você chegar a conta de luz está lá. Então, é um bem que você acaba pagando, a exemplo de outros, não é isso? A telecomunicações também, né? Ninguém cresce se não tiver energia. Exatamente. Se a indústria produz nenhuma X, economia cresce se não tiver energia. 2x, ela vai consumir ela 2x de energia. Ela vai consumir, não há dúvida nenhuma. Então, e a maioria das empresas de energia, principalmente as empresas do setor de geração e transmissão, elas têm o quê? Elas têm, na sua constituição, um investimento maior. Depois, a manutenção é uma coisa que se processa de uma forma normal e tranquila. Então, a maioria dessas empresas, elas distribuem bons dividendos aos seus acionistas. Bom, vamos lá, rapidamente. Quem compra uma ação hoje por um determinado valor e, de repente, daqui 2 ou 3 semanas, no dia seguinte, cai o valor, o que você diria a esse sujeito? Ele comprou errado a ação porque não olhou no longo prazo? Ou ele tem que entender que o mercado de capitais tem esses solos e eu desces? interpreto que faz parte do mercado de capitais uma figura que eu reputo ser uma figura importante. É a figura do profissional. O profissional de mercado, ele tem que ser consultado. Da mesma maneira que você, quando tem uma dor de barriga, vai e consulta um médico. Na razão direta que você incorpora o que você pretende fazer no mercado de valores, ou seja, você constituir uma carteira que vai te produzir uma renda mensal essa que pode se traduzir numa renda bastante generosa ao longo do tempo, você tem que procurar o profissional que ele vai te orientar no sentido, nessa direção, nessa trajetória, porque com certeza ele vai te direcionar para os papéis que remuneram de uma forma melhor e que você possa, dentro de um contexto operacional, comprar ação de uma empresa que esteja num grau de atratividade maior, tá certo? Então, esse é o caminho, por isso é que eu digo sempre, não tenha medo de comprar ações. Ações, na minha modesta opinião, é a melhor forma e mais generosa forma de se investir na economia de um país. Nós aqui não temos um universo de aplicadores suficiente para que a gente possa comemorar um mercado assim bastante forte, como nos Estados Unidos, que é acima de 85% da população. Mas eu espero que
a população venha se conscientizar com programas como esse que possam ajudar, de alguma maneira, a orientar o indivíduo a comprar ações e fazer uma carteira de previdência que eu denomino ser uma carteira que te gera uma renda mensal positiva e generosa. Quando o Barsi fala sobre carteira de previdência, ele está falando justamente em fazer poupança. Exatamente. Poupança nesse sentido. Então, você economiza hoje, você investe hoje para ter esse dinheiro lá no futuro. Barsi, você é de pessoa física, um dos investidores de maior sucesso no país. Quando é que você começou pela primeira vez, rapidamente? Quando foi? Eu comecei em 1970, 71, a examinar o mercado à luz desse sentimento, à luz dessa trajetória. Antes, eu já estive no mercado antes, não é isso? Mas a minha filosofia ainda não havia captado estou até hoje. Diariamente? Diariamente. Barsi, brigadíssimo pela gentileza da entrevista. Luiz Barsi conversou conosco aqui, obrigado. O prazer foi meu. Foi ótimo. O Barsi tem um escritório aqui no centro da cidade de São Paulo, muito próximo da Bolsa, inclusive, aqui no centro antigo da cidade de São Paulo. Ele aplica, você viu ali, ele investe em Bolsa desde 1970, 71. Eu nasci em 72. É um privilégio ouvir Luiz Barsi aqui no Cenário Econômico. Vamos fazer um intervalo, a gente volta em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico, a Vanessa Casalino tem uma informação aqui em São Paulo de uma pesquisa que mostra que os empresários estão confiantes em aumentar as vendas agora, na Black Friday desse pós-eleitoral de 2018. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Verdade, segundo o SPC Brasil e a CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, apesar de um cenário econômico ainda incerto, a expectativa é de bons resultados para a Black Friday. Já são 9 edições e a data se consolida como uma das principais para o varejo. De acordo com a pesquisa, 16% das empresas do setor de comércio pretendem aderir à Black Friday e 77% desse total acham que é uma oportunidade para aumentar as vendas. 19% vão girar produtos em estoque. Entre as estratégias que devem ser adotadas estão promoções especiais, investimento em divulgação e ampliação do estoque. E para você que está na expectativa, atenção, o desconto médio está estimado em 29%, mas 3 em cada 10 empresários prometem descontos entre 30% e 50%. 25% estão bem otimistas e acham que as vendas deste ano vão ser melhores que as de 2017. Já para 10% devem ser piores. E apesar de o perfil da Black Friday ser o de uma compra mais pessoal, em que o consumidor presenteia a si mesmo aproveitando um bom desconto, a data pode servir de termômetro para medir o apetite para as compras de Natal. Por isso, segundo a CNDL, é uma oportunidade para oferecer descontos atrativos e impulsionar as vendas para o fim de ano. A gente lembra que a Black Friday acontece no mês que vem, na sexta-feira, dia 23, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Esse país tem demanda reprimida por crescer. As pessoas têm demanda reprimida justamente por comprar, né? Tem um problema justamente de poder aquisitivo, que está melhorando, evidentemente. Se a gente superar o desemprego, melhora ainda mais. Mas tem demanda reprimida por crescer nesse país, as coisas começarem a dar certo verdadeiramente. Bom, vamos aproveitar uma dica do Barsi. Eu perguntei a ele na entrevista há pouco quais eram as ações que ele recomendaria, evidentemente, que setor. Ele falou do setor de energia. Porque se o país crescer e tudo leva a crer que vai crescer, vai ter um aumento no consumo de energia. O que quer dizer que a empresa de energia vai ter um faturamento maior, vai distribuir lucros maiores. Vamos lá dar uma olhadinha como foi o comportamento das ações de algumas das empresas listadas no Ibovespa aqui de energia. CEMIG hoje caiu 2,04%, Copel 0,27%, ENGIE Energia, essa empresa foi privatizada tempos atrás e cresceu exorbitantemente, hoje teve uma alta de 0,68%, e a Equatorial Energia, que também é uma empresa brasileira de energia, 2,24% de alta, ou seja, é nesse setor aqui que o Barsi, obviamente, numa entrevista muito rápida, para investir em ações é bom você consultar um especialista, mas de alguma forma ele já demonstrou aqui qual é o caminho que ele gosta de seguir. São empresas que dão longo prazo de retorno, ou seja, ninguém vai deixar de consumir energia. Bom, rapidamente, o Bitcoin está fazendo 10 anos hoje. Olha a cotação dele, 0,53% de alta, 6.370 $6.370, essa é a cotação. Nasceu para ser uma moeda de troca com viés político, né?
para não passar por instituição bancária tradicional, enfim. Tá aí o Bitcoin com 10 anos. A gente fala mais disso amanhã aqui no Cenário Econômico, que hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.